Fala aí, galerinha, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho sobre as concausas. Concausa seria uma pluralidade de causas concorrendo ao mesmo resultado, né? Automaticamente, quando falamos em concausas, temos aí causa efetiva e a causa frustrada. No qual a causa efetiva é aquela em que almejava o resultado e conseguiu atingir esse resultado. E a causa frustrada seria aquela que almejava também o resultado, porém ela não conseguiu atingir esse resultado, né? Como, por exemplo, a mulher envenena o seu marido sai pela rua e toma um tiro. É feito os laudos e comprova que o veneno foi que matou o seu marido, não foi o tiro que ele tomou. Porque ele tomou o tiro, foi para o hospital, chegando lá e tal, ficou nessa, mas quando ele veio a óbito, foi constatado que foi por causa do veneno, porque o tiro pegou em um local que não era fatal. Muito bem. Nesse cenário, temos aí, então, causa efetiva, que é aquela que almejava o resultado e conseguiu efetivar o resultado. Temos aí, então, envenenamento como causa efetiva. E como a causa frustrada, temos aí o tiro, que almejava também o resultado morte do rapaz, muito embora não conseguiu alcançar esse resultado morte. Então, nos próximos vídeos veremos aí que a causa frustrada responderá como crime tentado, nesse exemplo hipotético que eu dei, e nesse exemplo a causa efetiva responderá como crime consumado. Uma observação aqui: sempre as causas efetivas serão de crimes consumados, de crimes que se completam, que teve o início, o meio e o fim. Muito bem, então, vamos falar agora um pouquinho sobre o cenário quanto às concausas. Cenários, diversos cenários que se enquadram aí nessas concausas. Bem, o primeiro cenário é das concausas absolutamente independentes, que se diz o como? Se diz que as causas absolutamente independentes são aquelas em que não tem vínculo a causa efetiva com a causa frustrada, aquelas em que não tem relação jurídica entre a causa efetiva e frustrada, aquelas que não têm subsunção, aquelas que não se unem, não se ligam, né? Presente isso, sabemos então que são as causas absolutamente independentes quanto ao cenário das concausas. Falar um pouquinho agora sobre as relativamente independentes, que são aquelas que, diferentemente das absolutamente independentes, têm relação, têm subsunção uma causa com a outra. A causa efetiva e a causa frustrada têm ligação, têm liame, têm subsunção uma com a outra. Como, por exemplo, de causa relativamente independente, o rapaz toma um tiro. Ao tomar esse tiro, liga para a ambulância chega ao local, põe o rapaz dentro da ambulância e parte a caminho do hospital. No percurso para o hospital, essa ambulância bate e o rapaz vem a óbito, vem a morte, né? Morre. Bem, então concluímos que nesse cenário, as concausas, temos duas causas, o tiro e a batida da ambulância, que levou à morte, tem ligação. Por quê? Porque se não fosse o tiro, o rapaz não teria ido para a ambulância, não necessitaria ir para a ambulância. Vamos pensar aqui então no exemplo de concausas, quanto ao cenário das concausas, de absolutamente independente. Um exemplo fácil e doutrinário que temos aqui seria aquele mesmo exemplo, que a mulher envenena o seu marido, porém só muda o finalzinho, que seria assim: a mulher envenena o seu marido e o seu marido sai para ir ao mercado, por exemplo. Ao descer a escada de sua casa, ele tropica, cai, bate a cabeça nos degraus e morre decorrente disso. Ou seja,
O veneno e a queda da escada não tem liame, não tem ligação, porque ele não caiu na escada por decorrência de estar envenenado. Ele caiu na escada porque ele tropeçou por uma imprudência, né? Por agir de maneira afoita naquele momento. Então não tem ligação. Tudo bem contra os cenários, então, das concausas, né? Bem, agora vamos falar dos elementos dentro desses cenários das concausas absolutamente dependente e relativamente dependente. Vamos falar dos elementos das absolutamente e dos elementos das relativamente. Começando então sobre as absolutamente independentes, que subdivide em 3 elementos para sua configuração, para o seu compreendimento completo e eficaz. Dentro das absolutamente dependentes, temos as pré-existentes, concomitantes e supervenientes. São essas 3. Vamos explorar uma de cada vez, com calma, para que vocês possam entender melhor. Já nas pré-existentes, é quando a causa efetiva antecede a causa frustrada. Um exemplo fácil, voltando aí um exemplo fácil. A mulher envenena o seu marido. Seu marido sai na rua e leva um tiro, ou seja, e é feito laudo e constatado que o envenenamento matou. Nesse cenário temos de pré-existente quanto aos elementos das absolutamente, das que não tem ligação liame entre as concausas, falando dos elementos das absolutamente independente, pré-existente, primeiro requisito. Temos aí então quando a causa efetiva antecede a causa frustrada, ou seja, um exemplo para que podemos encaixar aqui seria: a mulher envenena o seu marido sai até a rua, leva um tiro, é feita a perícia, o laudo constata que foi o envenenamento que matou o seu marido, ou seja, a causa efetiva antecedeu a causa frustrada. Primeiro vem a efetiva, depois vem a causa frustrada, simples assim. Tudo bem? Então vamos falar sobre as concomitantes. As concomitantes seriam quando a causa efetiva e a frustrada acontece ao mesmo período, ao mesmo tempo, à mesma hora. Exemplo: mulher envenena o seu marido. No momento em que seu marido está comendo a comida envenenada, cai um lustre que está sobre sua cabeça e o mata. Ou seja, ele estava ingerindo o veneno que a mulher estava dando, primeira causa, e o lustre cai, segunda causa. É feito o laudo e tal, e constata aí que foi o lustre que matou. Vamos mudar o cenário. Foi o lustre que matou o seu marido. Com isso, temos qual que é a causa efetiva, como eu disse anteriormente, seria a queda do lustre, que é a causa efetiva, é aquela que se origina do resultado, que dá origem ao resultado. Muito bem, então a queda do lustre, causa efetiva. E a causa frustrada, tentativa de envenenamento que a mulher deu a ele. Sendo assim, a mulher pode responder a modalidade ali tentado, não consumado, porque ela não conseguiu matar de fato, consumar o crime. 121, seu marido. Vamos falar então do último elemento, que seria o superveniente, das absolutamente independente quanto ao cenário das concausas. Superveniente é quase a mesma coisa dos pré-existentes, só mudam a ordem. Simples de vocês memorizarem isso. Pré-existente, efetiva antecede frustrada. Superveniente, frustrada antecede a efetiva. Vamos pegar o mesmo cenário, o mesmo exemplo, em que a mulher envenena o seu marido sai na rua, leva um tiro, é feito o exame, só que na superveniente é constatado que o tiro matou o seu marido e não o envenenamento. Ou seja, qual foi a primeira causa? A efetiva. A segunda causa, frustrada. De acordo com a superveniente, inverte a situação, tendo assim, causa frustrada antecede a efetiva, tendo assim, então, primeiro, frustrada, envenenamento; segundo, efetivo, tiro. Tudo bem? Então, esse cenário. Ok, então, vamos falar agora um pouquinho, então, sobre os elementos das relativamente independentes, só para finalizar, que seria os 3 elementos também, quanto ao cenário das concausas,
pré-existentes, concomitantes, supervenientes. Vocês devem estar falando, mas você está repetindo a mesma coisa. Não, os nomes dos elementos são os mesmos, só mudam o seu conceito, a sua configuração ali para o compreendimento da matéria. Muito bem, vamos começar então sobre as pré-existentes, o primeiro elemento das relativamente independentes, que seriam aquelas, como vimos anteriormente, aquelas que têm liame, ligação, relação, causa efetiva, causa frustrada. Muito bem. As pré-existentes das relativamente dependentes diz que a causa efetiva antecede a frustrada, responde pelo resultado. Nessas relativamente, quem vai responder pelo resultado seriam a causa frustrada. Como por exemplo, o indivíduo sofre de hemofilia, né? Hemofilia, para quem não sabe, é aquela doença que deixa o sangue ralo. O sangue fica ralo, qualquer cortinha ali, perigoso de dar uma hemorragia, coisa e tal. Então concluímos que o indivíduo sofre de hemofilia. Muito bem. Esse indivíduo hemofílico sai na rua, encontra um desafeto, entra em briga corporal e toma uma facada no braço. Ou seja, um lugar que não é letal. Ele não vai morrer se ele tiver normal, uma facada no braço, porque dá tempo tal, dele ir no médico, imaginando esse cenário. Vai no médico tal, ele dá um ponto ali, bacana, às vezes só um cortinho, só um arranhãozinho, nem precisa de nada, por ser também no braço, não foi no coração, não foi nem nenhum órgão letal. Muito bem, toma uma facada no braço. Decorrente dessa facada, por o indivíduo sofrer de hemofilia, seu sangue ser ralo, começa, pelo simples cortinho de faca, começa a vazar sangue, perder muito sangue, por seu sangue ser ralo, fino, e se passar por qualquer espaço que ele tem, o sangue vazar por qualquer espaço que ele tem ali. Muito bem, começa a vazar e tal, e o indivíduo vem a óbito por hemorragia. Ou seja, nesse cenário, relativamente quando as causas têm liame, têm ligação uma com a outra, qual que é a causa efetiva? A efetiva é a hemofilia. Você deve estar perguntando, mas por quê? E a frustrada, calma, e a frustrada é a facada. Por quê? Se não fosse a facada que ele tivesse levado, ele não teria morrido. Por que ele morreu? Porque ele tinha hemofilia. Simplesmente a facada não ia o matar. Então concluímos que a facada é a frustrada e a hemofilia é a efetiva. Quando as causas, observemos aí que as causas têm ligação. Se não fosse a facada, não teria morrido. Sendo assim, relativamente independente, pré-existentes. Tudo bem? Quanto a esse cenário, vamos falar das concomitantes, que a princípio tem a mesma conceituação, só muda que as causas vai ter ligação uma com a outra, né? Seria então quando a causa efetiva e a causa frustrada acontece no mesmo momento. Por exemplo, o sujeito está lá na rua, encontra o desafeto, esse desafeto efetua um disparo contra ele. No momento que o desafeto dá o tiro, o sujeito, assustado com barulho, o tiro nem pega, passa de raspão. O sujeito assustado com barulho sofre um ataque cardíaco, assustado com barulho, com a pressão da bala passando perto dele, sofre um ataque cardíaco. Ou seja, se não fosse o tiro que o sujeito tivesse disparado, ele não teria morrido. Lembrando que as concomitantes, quando acontece ao mesmo tempo, no momento do disparo, ele sofreu um ataque cardíaco. Tudo bem? Quanto a esse cenário, falamos então aí sobre as concomitantes. Já as supervenientes, como eu estava dizendo anteriormente, já as supervenientes é quando causa frustrada antecede a efetiva. A princípio, o cenário é o mesmo das absolutamente dependentes. Se voltarem o vídeo um pouquinho, vão observar que na absolutamente dependente eu disse que as supervenientes das absolutamente é quando a frustrada antecede a efetiva, que seria o mesmo cenário, só inverter, coisa e tal. Nas relativamente, no elemento superveniente, não é muito diferente. Só vai agregar uma teoriazinha que a gente vai ver logo em breve.
Muito bem, nas supervenientes a causa frustrada antecede a efetiva, porém vamos ter que aplicar nas supervenientes das relativamente independentes uma teoria que se diz teoria da causalidade adequada, para sabermos que quando a causa frustrada e a causa efetiva, qual dessas duas causas iremos aplicar como desdobramento extraordinário ou de um desdobramento esperado. Muito bem, calma, só de uma breve introdução do que iremos falar. Vamos agora destrinchar com paciência e calma esse elemento das relativamente seria um pouquinho mais complexo, mas nada impossível de entendimento. Bem, já no elemento superveniente das relativamente independentes, quando a causa efetiva antecede a frustrada, vamos imaginar o seguinte exemplo, a seguinte cenário que eu irei colocar aqui agora. Imaginemos que o indivíduo, na troca de tiro, toma um tiro, ele toma esse tiro, chamada ambulância, vai para a ambulância, no caminho do hospital, essa ambulância bate e ele vem a falecer. Lembrando que aí as causas têm ligação porque estamos falando das relativamente. Primeiro cenário. Agora vamos imaginar o segundo cenário. Leva um tiro, liga para a ambulância vem, recolhe, vai para o hospital, consegue chegar no hospital bacana, tem que fazer uma cirurgia. Ao passar por essa cirurgia, ele vem a óbito por não resistir à cirurgia de risco, coisa e tal, vem a morrer. Que é um caso comum, frequente, que se pararmos para pesquisar e analisar, veremos que isso acontece frequentemente em cirurgias de risco. Temos cenário 1, o indivíduo leva o tiro, vai para a ambulância, no caminho do hospital a ambulância bate e ele morre. Cenário 2, o indivíduo leva o tiro, vai para a ambulância, chega ao hospital, na cirurgia ele morre. Tudo bem quanto isso? Ok. Bem, analisando o cenário 1, o indivíduo levou o tiro e foi para a ambulância. Tem ligação, liame, subsunção entre a causa efetiva e a causa frustrada? Qual seria a causa efetiva? A batida da ambulância, porque se não bate a ambulância, não teria morte, não teria o resultado morte. E a frustrada, o tiro que ele levou, porque não foi o tiro que o matou, tudo bem? Então, ok. Aí, nesse elemento, vamos aplicar a teoria que eu falei para vocês, que seria uma teoria da causalidade adequada, que vai me dizer, se for de um desdobramento extraordinário, a causa efetiva, o indivíduo não responde por nada. E se for de um desdobramento esperado, o indivíduo responde por consumar. Ok? Então vamos lá. Imaginamos agora que esse indivíduo que deu o tiro nesse sujeito que foi para a ambulância. Esse indivíduo disparou, atingiu, o indivíduo foi para a ambulância, no caminho do hospital, essa ambulância bate e o indivíduo decorrente da batida, o que levou o tiro, vem a óbito e morre. Era de se esperar que a ambulância poderia bater, que a ambulância ia bater? É normal ver isso? A ambulância vai, bate, mata o indivíduo? Não, não é normal. Então, aplicando a teoria da causalidade adequada, concluímos que isso é de um desdobramento extraordinário. Como eu disse anteriormente, se decorrer de um desdobramento extraordinário, o indivíduo, autor, no caso do crime, vai responder por uma tentativa, no caso, nesse cenário que eu apliquei, de homicídio. Tudo bem? Agora vamos imaginar que o indivíduo A, que deu o tiro no indivíduo B, o indivíduo B foi para a ambulância vai para o hospital, chega no hospital, o indivíduo B ainda, consciência ali, meio grog, tal, passa pela mesa de cirurgia e é constatado que ele morreu decorrente da cirurgia que ele sofreu. Sendo assim, é de um desdobramento esperado as pessoas passarem por uma cirurgia, morrerem frequentemente na mesa de cirurgia, uma cirurgia de risco. Então, com isso, concluímos então as concausas, né? Falamos tópico por tópicos, calmo,
O vídeo ficou um pouquinho extenso, o vídeo vai ficar uns 18, de 15 a 20 minutos, né? Mas para poder englobar todos os itens e requisitos necessários da Concausas, infelizmente ficou desse tamanho, né? Mas tudo bem, quanto isso. Espero que tenha gostado, que tenha ajudado de alguma maneira. E se ajudou de alguma maneira, você já peço que se inscreva aí no canal aí embaixo aí. E se querer dar aquela fortalecida mesmo aí, né? Nosso canal aí, para que podemos dar aquela motivada, aquela incentivada a estar postando vídeo frequentemente. Deixe seu like aí, se eu gostei. Valeu!